concluir o Salmo hoje. Salmo 148, versículos 1 a 14. Salmos 148, versículos 1 a 14, eu vou projetar para vocês, para que vocês possam acompanhar. Diz assim o Salmo dessa noite. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-os todas as suas legiões celestes. Louvai-o, ó sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo, saraiva, neve, vapor e ventos procelosos que executam a palavra. Montes e outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, sua majestade é acima da terra. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Esse é o texto dessa noite, nós vamos caminhar aí estudando, finalizando o Salmo. Nós já vimos nesse Salmo algumas verdades importantes. Em primeiro lugar, você já viu que o Salmo dessa noite é um Salmo de louvor a Deus. Nós falamos que os últimos Salmos aqui da Bíblia, os 5 últimos, eles são cânticos praticamente inteiros de louvor. Neste especificamente, que são 14 versículos, 13 vezes, ao menos 13 vezes é dito, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, a ênfase. E por que nós devemos louvar a Deus? Porque não é só louvar a Deus, né? Porque só Ele deve ser louvado a Deus. Só Deus deve ser louvado. Deus recebe louvor pelo o que Ele é. E a Bíblia, então, nós vimos aí 4 razões porque só Deus, somente Ele, deve receber o nosso louvor. Semana passada nós vimos que Deus deve ser louvado por ser o Criador. O Salmo enalteceu muito isso. Deus criou todas as coisas, Ele falou e tudo lhe obedece. Então eu não vou ficar repetindo, mas é isso. A ênfase muito clara nas ordens de Deus. Deus fala e acontece. Sol, lua, estrela, anjos, tudo que você conhece. Ventos, montes, feras do campo. Deus ordena e acontece. Nós poderíamos, o ideal é quando você estuda um texto como esse, mas demoraria muito. Mas o ideal, o aprendizado bom é aquele que você pega o texto e nós estamos tentando estudar um salmo por terça-feira e muitas vezes não conseguimos. Mas o ideal era lermos 2 versículos por terça-feira. E aí, claro, ficaria impossível de fazer isso. Mas quando o texto vai falar, louvem os seus anjos, a sua multidão celeste de anjos. O certo era parar aqui, nesse versículo, e olhar na Bíblia, nós aprendermos como os anjos louvam. E aí olhar em Isaías, porque os anjos que estão próximos de Deus ficam voando e dizendo santo, 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 24 horas. Porque vamos para o livro de Apocalipse e vamos ver 4 seres viventes e outros anjos de novo louvando, louvando, louvando. Nesse exato momento, terça-feira, agora 15 para as 9 da noite, os anjos estão louvando a Deus. Você não pode ouvir, você não pode ver, mas os anjos estão louvando constantemente. O texto bíblico depois ensina que o sol, a lua, os astros louvam a Deus. Como eles fazem isso? Eles proclamam louvor a Deus todas as vezes que eles surgem. O sol nasce de manhã e isso é razão de louvor a Deus. O sol manifesta o poder dele, ou seja, as pessoas, pelo menos as que conhecem a Deus, elas glorificam, elas louvam a Deus ao ver a criação. Então, sol, lua, estrela, tudo isso glorifica o Criador. Mas não podemos parar em cada parte do Salmo para fazer isso. Vimos então que Ele não só é o Criador, Deus deve ser louvado
porque também ele é o sustentador. O versículo 6 fala que ele pôs em seu lugar para sempre todas as coisas, seu decreto não será revogado. Vemos então que o Deus que criou tudo não só criou e soltou. Nós somos teístas, com a letra T, tá? Às vezes não dá para entender, mas o teísmo ensina que Deus criou as coisas. Nós não cremos no teísmo aberto. O teísmo aberto ensina que Deus criou, mas ele não conhece o futuro. As coisas estão todas abertas e Deus fica aprendendo conosco. Então, o teísmo aberto é uma heresia, uma aberração. Você não deve acreditar nisso. Mas nós cremos no teísmo, um Deus que criou todas as coisas e não só criou, mas ele sustenta. Existe uma outra filosofia, uma outra teologia, um pensamento aí dentro da teologia chamado deísmo, com a letra D de dado. O deísmo ensina que Deus criou todas as coisas, mas ele criou e depois ele deixou as coisas caminharem sozinhas. É como se uma pessoa que pega uma enorme bola, cria essa bola, depois coloca a bola na ladeira e solta. Aonde a bola vai parar? Não sei, vamos ver. Nós não cremos num Deus que criou e depois soltou a criação aí ao bel prazer. Não cremos nisso. A Bíblia ensina que Deus cria e sustenta. É por isso que você tem que louvar. Isso acontece na esfera material, como acontece na esfera espiritual. Deus criou você de novo, fez você nascer de novo. Se você nasceu de novo, ele não só te deu nova vida em Cristo, mas ele sustenta você pelo seu poder, conduzindo você no meio das adversidades, nos temores, no meio das incertezas da vida. Deus está sustentando todas as coisas, inclusive a sua fé. É por isso que você não abandona. É por isso que o verdadeiro crente, ele não dá as costas de maneira definitiva à fé. O verdadeiro crente pode tropeçar, ele pode se desviar momentaneamente, isso acontece. Mas o verdadeiro crente, ele é guardado de uma apostasia total, de um abandono completo. Por que isso acontece? Porque Deus está sustentando todas as coisas pelo seu poder. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer, aquele que começou vai terminar a boa obra. Por isso que Judas capítulo 25, versículo 25, diz que aquele que é poderoso para nos guardar vai nos apresentar diante do seu Pai. Toda a Escritura ela vai convergir para essa certeza de que fomos criados. Algumas pessoas vão passar a vida toda como criaturas. Mesmo as criaturas recebem de Deus a garantia da provisão e do sustento. Ele manda o sol, chuva, ele faz isso. No caso daqueles que, além de criaturas, se tornaram filhos de Deus pela fé, Deus os sustenta também espiritualmente, no meio das adversidades. Aliás, hoje acabamos de orar aqui. Por que oramos? Pedindo que Deus traga cura, traga direção. O que nós estamos pedindo na prática? Estamos pedindo para Deus nos suster no meio das adversidades e lutas que temos. Essas são razões pelas quais Deus deve ser louvado, e só Ele, porque só Ele é criador, não existe mais ninguém que é criador, todos os demais são criaturas. Isso é importante, só um é criador, ninguém mais cria nada. Mas pastor, eu tive uma ideia maravilhosa e eu criei uma coisa. Não, isso é criatividade, você é criativo, Deus é criador. A diferença é que você manipula, você trabalha com coisas que já existem. Você é criativo no manuseio de um alimento, no manuseio de um instrumento para pintura, no tocar de um instrumento. Isso é criatividade. Deus não. Deus, ele é criador. Ele fala e as coisas surgem, acontecem. Essa é a diferença. Por que Deus deve ser louvado? Só Ele é criador. Por que Ele deve ser louvado? Só Ele sustenta. Ninguém pode sustentar. Você pode falar, não, mas eu que ajudo aquela pessoa. Não, você é só um veículo. Quem sustenta todas as coisas é Deus. Quando você dorme, o seu pulmão, o seu coração estão funcionando de maneira autônoma. Sabe quem faz isso? Deus. Se Deus ordenar que você pare de respirar, que seu coração pare de bater, a vida termina, ela cessa. Você não tem controle. O nosso Deus, Ele é o sustentador. Se por uma razão a Terra parasse de girar, a gravidade, a força gravitacional aqui da Terra, se ela só diminuísse a velocidade com que ela roda,
nós íamos nos tornar muito mais pesados, ia ser difícil de voar, correr ou pular. Como é que a Terra mantém-se girando na mesma velocidade sempre, séculos e séculos e séculos? Porque existe um Deus que sustenta todas as coisas. Irmãos, essas são razões de sobra para o incrédulo e para o crente louvar a Deus, falar obrigado porque o Senhor faz isso. Mas o Salmo termina, semana passada eu introduzi esse assunto e eu quero pegar daí em diante e concluir. O Salmo também diz, versículo 12, diz assim: rapazes e donzelas. Em outras versões, a versão do meio aqui, NVT, diz: rapazes e moças, idosos e crianças, louvem ao Senhor. E aí depois mostra por quê. Porque rapazes, moças, idosos e crianças devem louvar ao Senhor. O salmista diz: louvem ao Senhor, pois exaltado é o seu nome. Louve a Deus porque o nome dele é exaltado, elevado, é isso que ele quer colocar aqui. Como? A sua glória está acima da terra e dos céus. Essa é a razão porque moços, idosos, rapazes, crianças devem adorar ao Senhor e só Ele. Por quê? Porque Ele é exaltado acima de qualquer outro nome. A glória dele está acima de qualquer coisa da terra e até mesmo dos céus. Então o Salmo vai ser concluído. Eu coloquei uma imagem para nos ajudar. Quando fala rapazes e moças, idosos e crianças, ele está fazendo uma pintura do que seria uma família. Uma família normalmente é composta por idosos, crianças, rapazes e moças, pode se aplicar tanto a jovens como também homens e mulheres. Ou seja, isso é uma descrição da família. Deus deve ser louvado na família. E aí nós vimos aí a figura de moças e moços, não é? Rapazes e moças. E eu queria mencionar aí áreas onde jovens devem louvar ao Senhor. Ali distorcer um pouquinho, mas ali são, o texto que estaria escrito ali são áreas onde os jovens devem louvar a Deus. Quais são essas áreas? A primeira área é a área da santidade. Jovens manifestam a Deus o seu louvor quando eles vivem em santidade. O nosso Deus, uma das formas para cada faixa etária, Deus, claro que santidade ele pede para todo mundo, mas especificamente na faixa etária dos jovens, rapazes e moças, eles lutam com a questão da santidade, às vezes de uma maneira um pouco mais intensa, sejam por razões que o mundo gosta de dizer, o mundo vai dizer, não, é uma fase da vida em que os hormônios estão à flor da pele, seja como for, nós temos que olhar para a Bíblia. A Bíblia diz que a juventude é uma fase de grandes e fortes tentações. A vida é definida nessa faixa etária. E Satanás gosta de se aproveitar das nossas fraquezas, a inclinação da carne, para fazer com que pessoas, na fase de decisão, nas fases das decisões mais importantes, diria aí entre os 18 e os 30 anos, a maior parte das decisões mais importantes da vida são tomadas ali. Claro, isso não é uma regra, mas a maior parte dessas decisões, normalmente, a maior parte das pessoas se convertem nessa faixa etária, 18 até 30 anos, 35 anos, como eu falei, não é regra, mas um grande grupo de pessoas se converte aí. É nessa fase que é definido muitas vezes a profissão, terminou o ensino médio, as pessoas vão para a faculdade. É uma fase importante, vai se escolher aquilo pelo qual você vai ter sustento, onde você vai trabalhar. Também, normalmente, nessa fase da vida que você procura, você encontra o seu cônjuge, o seu companheiro ou companheira que vai caminhar com você. É assim, é muito importante. Alguns, inclusive nessa faixa também, já têm os seus primeiros filhos. Uma fase muito importante. Depois, adiante, você vai desfrutar das escolhas que você fez. Então, Satanás sabe que se derrubar os jovens nessa fase da vida, ele não precisa se preocupar em lidar com os adultos, basta derrubar, destruir os jovens. É por isso que o ataque dele hoje é massivo contra crianças. É por isso que Satanás hoje investiu
personalizou o seu ataque através de pequenos aparelhos de celular e pequenos programas, não é? Os famosos YouTubers ou vídeos curtos, TikTok, Instagram, YouTube e assim vai. Os jovens gastam muito tempo no entretenimento. Os jovens hoje seguem muitas pessoas. Então você falar com um jovem, ele fala, eu sigo 3.000 pessoas. E Satanás faz com que os jovens gastem tempo fazendo coisas e assistindo coisas e desperdiçando a fase da vida. Isso não é por acaso. O diabo sabe que se os jovens forem focados nessa fase da vida, se os jovens usarem esse tempo, este momento que passa rápido da vida de forma equivocada, eles vão sofrer adiante. E quando a Bíblia fala assim, jovens, moços e moças louvem ao Senhor, uma das áreas mais difíceis é a área da santidade. Olha como a Bíblia nos ensina. Veja aí, então a primeira aí seria a santidade. Olha como o texto bíblico pode ajudar os jovens. Está aí um texto, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual, ok? A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Deus tem uma vontade muito clara. As pessoas às vezes oram e falam, eu queria saber a vontade de Deus. Olha aqui, ele está dizendo claramente, é vontade que vocês vivam em santidade. Por isso, já que Deus quer que vocês vivam em santidade, ele diz assim, mantenham-se afastados de todo tipo de pecado sexual. E como é que se faz isso? Paulo vai desenvolver o raciocínio e diz, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Então veja, cada pessoa deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Paulo não olha para as pessoas e diz assim, nossa, esse jovem errou, porque, coitado, ele estava na flor da idade e os hormônios fizeram ele errar isso, agir dessa forma. Não, Paulo diz assim, aprenda a controlar o seu próprio corpo. Em qualquer fase da vida, você precisa aprender. E se você precisa aprender, Paulo está dizendo claramente, é porque você não sabe. Nós não nascemos sabendo, é preciso aprender. E Deus é o único que pode dar forças para aprender a dominar os impulsos da natureza pecaminosa. Nós temos desejos. Aliás, Deus nos fez de forma geral, não é? Nós sabemos que a Bíblia fala que existem pessoas que Deus capacitou para não casar. Mas tirando essas pessoas que Deus separou, a maioria das pessoas vai viver uma vida natural. Em que sentido? Deus fez homens para serem atraídos por mulheres e vice-versa. E Satanás sabe que isso é lícito, que isso é bom, que isso é correto. Não tem nada de errado em se sentir atraído por uma pessoa do sexo oposto. É o natural da vida. E o que Satanás faz? Ele pega esse desejo, ele pega isso que Deus colocou em nós, esse impulso que nós já temos, que nos leva a nos relacionar e a casar e a formar família. Satanás então desvirtua isso e diz assim, olha, por que você precisa ser alguém exclusivo de outra pessoa? Para com isso. Você não se sente atraído por outras pessoas? Então, hoje em dia, Satanás diz assim para as pessoas, por que viver num relacionamento monogâmico? Para que isso? Vamos experimentar o poliamor. O amor é tão lindo, afinal de contas Deus é amor. Se amar uma pessoa é bom, se você é uma pessoa que sabe amar o próximo, se você é alguém que tem amor para dar para as pessoas, por que dá para uma pessoa só? Dê esse amor para 4, 5 pessoas. E esse discurso pecaminoso está fazendo a mente de muitos jovens, perturbando. Outra coisa é, por que você precisa, Satanás diz para muitos rapazes e muitas moças, por que você precisa viver uma vida de pureza?
Por que você precisa se resguardar sexualmente para o casamento? E se depois você casar e você não for compatível com a pessoa? Então, Satanás sugere aos jovens o seguinte: viva uma vida experimentando, use a fase da juventude para experimentar, para depois então você decidir o que você quer fazer. Inclusive hoje, alguns anos atrás, talvez algumas décadas atrás, por dizer assim, Satanás instigava os jovens a dizer o seguinte: rapazes, saiam com o máximo de moças possíveis, saiam, olha, desfrute. Haviam pais que incentivavam os filhos, homens, a fazerem isso. Faça isso, filho, porque você é homem, você tem que viver a vida. Vá lá, aproveite. Só depois você vai casar. Hoje as pessoas dizem o seguinte: não incentivando rapazes a sair com o maior número de moças e moças sair com rapazes. Hoje saia com quem você quiser. Quer sair com um homem? Saia. Quer sair com uma mulher? Saia. Quer sair com 3 ou 4? Saia. Experimente não só a diferença sexual, mas a multiforme, as aberrações que o mundo está criando. E Satanás tem levado isso para dentro das igrejas. E muitos jovens, porque ficam assistindo e seguindo youtubers e acompanhando e vendo, não tem como escapar desse tipo de conteúdo que está chegando até nas crianças. Mas Paulo vem na palavra de Deus, que é supratemporal, ou seja, que está acima do tempo do primeiro século, que serve para todas as épocas, e diz: cada um de vocês aprenda a controlar o seu próprio corpo. E isso serve para jovens, serve para moças, rapazes, adultos. O corpo precisa estar sob controle. De modo que o mesmo poder que precisa ser aplicado em nós pela graça de Deus para refrear os impulsos de um homem ser atraído por uma mulher ser atraída por um homem, isso acontece da mesma forma. Por exemplo, quando pessoas buscam aconselhamento e dizem: pastor, olha, eu sei que é errado, mas eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. E eu digo para as pessoas: olha, isso é errado. E o que eu faço para lutar? É a mesma luta que você tem para refrear esses impulsos, é a mesma luta que um homem tem de refrear o desejo por uma mulher, ou por uma mulher por um rapaz, e assim por diante. Existe em nós uma natureza que grita, e ela se manifesta, essa natureza pecaminosa, em cada um de nós de uma maneira. Mas quando a inclinação, há pessoas que se inclinam por poder, outras se inclinam para ter na busca gananciosa por dinheiro, outros querem muito fama e outros vão para vícios, enfim, imoralidade. Mas quando a natureza se inclina para a imoralidade, a luta é muito forte. E Paulo diz: aprenda a controlar o seu corpo. É isso. É assim que você louva a Deus. Jovens, moças e rapazes, homens e mulheres que controlam o seu próprio corpo no aspecto sexual, eles estão louvando a Deus, assim como o sol, a lua, os anjos. Mas se você vive sem controle na área sexual, você não está louvando a Deus. Você pode ir na igreja, abrir a boca e dizer: Senhor, eu te amo de todo o coração. Você pode ter a Bíblia mais linda. Você pode ser o melhor crente aos olhos das pessoas, mas Deus não está sendo louvado por sua vida, porque Deus não quer o louvor de imorais. Deus chama os seus filhos de santos. Santidade é algo importante. E se você não levar a sério a santidade na sua vida, nos seus relacionamentos, você não agradará ao Senhor. Seja o jovem solteiro, ou seja o jovem que está namorando. Você, moça e rapaz que namora, você tem o dever de manter um padrão elevado no seu compromisso. Peça ajuda para os seus pais. Fuja das oportunidades que vão surgir para que você tropece nessa área. Não brinque com o pecado. A Bíblia fala no livro de Provérbios: acaso alguém pode carregar fogo no seu colo sem se queimar? Por que muitos jovens tropeçam? Porque Satanás diz para eles: não se preocupa, você é forte. Outros caíram nessa área, mas você não. Você é forte. Olhe para a Escritura e você vai descobrir que muitas vezes foi na área de relacionamento entre pessoas de sexos diferentes que as pessoas tropeçaram. O homem mais sábio da Bíblia
tropeçou por causa da vida sexual dele com muitas mulheres. O maior rei da Escritura tropeçou, Davi, tropeçou porque área sexual, Batseba, mandou matar Urias e adulterou. O homem mais... Então você tem o mais sábio, o melhor rei, o homem mais forte, Sansão, tropeçou por quê? Relacionamento sexual com mulheres. E eu poderia ir passando por personagens da Bíblia, você vai descobrir como essa área é importante. E Deus diz, domine o seu corpo. Esta é a minha vontade. Olha só o que ele diz mais. Viva em santidade, e aí a Bíblia fala, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. A Bíblia fala que quem se entrega a paixões, aqui a palavra paixão, na Bíblia, normalmente ela tem uma inclinação ruim no sentido de domínio, de busca, de um desejo muito forte. Paulo diz que isso é comum entre os gentios que não conhecem a Deus. Aqueles que não têm o Espírito de Deus, eles sofrem. E, aliás, o crente sofre porque ele busca refrear, escapar. O incrédulo, ele se entrega. Ele não quer nem saber para isso. Ele se entrega a todo tipo de lascívia, devassidão. Olha agora como Paulo vai terminar aqui. Neste assunto, ou seja, na pureza sexual, olha o alerta da Escritura. Nesse assunto, não prejudiquem e nem engane um irmão. Como assim, pastor? Vou mostrar de novo, preste atenção aí. Nesta matéria, ninguém prejudique ou engane um irmão. Deixa eu pegar na versão aqui, a revista atualizada. Na NVI, que é da direita aqui, ó. Neste assunto, ou seja, de pureza sexual, ninguém prejudique o seu irmão. É possível que um crente prejudique o irmão nessa área? Nem dele se aproveite. É possível que alguém se aproveite do irmão na área da sexualidade? Paulo diz sim. É possível. E olha, é uma das áreas que Satanás mais ataca. Rapazes, na revista atualizada, a versão fala, ninguém defraude, ninguém explore. Há rapazes que seduzem, dentro da igreja, seduzem as moças, seduzem as suas irmãs, com uma conversa. Há homens maduros, adultos, que seduzem as suas irmãs em Cristo. É claro que do lado das mulheres também isso acontece. Há mulheres que se vestem, que trabalham para seduzir e destruir. Olha, o que fazer diante disso? Paulo diz assim, o Senhor, olha o alerta dele, se você engana os seus irmãos, explora os seus irmãos nessa área da pureza, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Irmãos, como eu falei, se formos estudar cada critério, cada aspecto disso, você vai entender. Louvai ao Senhor, moços e moças. Como eu faço isso? Em primeiro lugar, louve a Deus mantendo santidade nos seus relacionamentos. Estando solteiro, estando namorando, estando noivos, estando até mesmo casados, Deus quer pureza. Sem santidade e pureza, você não louva a Deus. Você pode ser o que você quiser. Não estou falando que você perde salvação por causa disso, mas estou dizendo para você que se você é um salvo e você não tem pureza, você é um salvo, mas você é alguém reprovável aos olhos de Deus. Sua conduta não honra. Deus não aceita, Deus não quer o seu louvor. E Ele vai lidar com você, porque Ele é vingador de todas essas coisas. O texto bíblico diz mais ainda, além da área da santidade, outro aspecto é a vida de submissão. Se eu for parar em cada ponto desse, a gente não vai terminar esses salmos. Mas santidade, submissão, moços e moças, Deus quer que vocês sejam submissos. Vocês estão debaixo de algum tipo de autoridade. Deus quer submissão. Se você não é submisso, se você é rebelde contra o seu pai ou sua mãe, você não agrada a Deus. Deus não é louvado com a sua vida. Deus é louvado quando você se submete ao seu pai e à sua mãe, mesmo quando eles erram. Não quando eles pedem para você errar. Não quando eles pedem para você pecar. Não quando eles pedem para que você desobedeça a Deus. Eu estou falando que pais e mães, eles vão errar, são imperfeitos. E vão pedir para você coisas
que não são pecaminosas, mas necessariamente não foi a melhor decisão. Deus quer que você se submeta, porque quando você se submete às autoridades que ele instituiu, você o honra. Deus sabe dos erros dos seus pais. Deus sabe dos erros daqueles que são responsáveis por você. Às vezes você está debaixo da autoridade de um tio, de um avô. Deus sabe o que você vive. Seja submisso. E se você não está debaixo de nenhuma autoridade, você já às vezes saiu de casa, ou não tem mais os pais vivos, ou você não está debaixo de alguém nesse sentido de autoridade, avô, tio. Existem autoridades eclesiásticas, sejam submissos aos líderes que Deus colocou na sua vida. Você nunca vai estar livre de autoridade. Você não é para aprisionar, mas é para proteger você. Sejam submissos aos seus líderes. Adolescentes e jovens rebeldes, isso não tem a ver com a sua idade, tem a ver com falta de humildade no coração. Que Deus trabalhe na sua vida para que você mude. Outra área que o jovem precisa trabalhar para que Deus seja louvado é a área do serviço. A Bíblia diz que os jovens são fortes. A primeira carta de João fala assim: filhos, escrevo a vocês porque sois fortes e já vencestes o maligno. Queridos, muitas vezes a força motriz de uma igreja são os jovens. E Satanás procura destruir os jovens, dizendo assim: não se envolvam. Nós temos vivido uma epidemia de jovens que não são mais compromissados com a palavra de Deus e nem com o serviço cristão. Graças a Deus, há muitos jovens ainda que fazem isso, mas no passado isso era muito mais forte. Os jovens saíam para fazer cruzada evangelística, os jovens, eles evangelizavam nas suas escolas. Você conhece algum jovem que faz evangelismo na sua própria escola? Você jovem que está me assistindo, você faz evangelismo na sua escola? Você leva folhetos? Alguma vez você já procurou o seu pastor ou já comprou folhetos e falou: olha, vou levar esses folhetos comigo e eu vou evangelizar pessoas na minha escola? Antigamente, alguns jovens iam no diretor da escola e pediam para o diretor uma sala. Olha, será que pode, no intervalo da minha aula, eu sentar com alguns alunos e nós termos aqui um círculo de oração, estudo bíblico? Os jovens não fazem mais isso. O serviço cristão ficou: não. Outra pessoa faz, o pastor faz, outras pessoas mais velhas vão fazer. Onde está o trabalho cristão? Jovens, Deus, a força de uma igreja está muito no trabalho dos jovens. Por quê? Muitos jovens não são casados ainda e por isso não tem uma série de compromissos que vão surgir. Muitos jovens não têm as obrigações que recaem sobre um casado e por isso eles têm flexibilidade de horário. Semana que vem nós vamos ter EBF e a decoração da igreja, quase na sua ampla totalidade, é feita para os jovens. Por quê? Eles estão livres. Eles vão lá, eles fazem teatro, eles cantam, eles arrumam. Se você remover os jovens de uma igreja, quem é que vai fazer essas coisas? Muitas das atividades são feitas pelos jovens. E João diz: jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. E Satanás hoje entra na vida do jovem e fala: seja impuro, seja rebelde e não trabalhe. Afinal de contas, você deve ser servido. Por que você vai servir? Imagina eu chegar mais cedo para arrumar a cadeira, eu me preocupar em dar aula, eu me preocupar em evangelizar. Será que eu tenho que fazer sala, receber bem os crentes na igreja? A falta de serviço de moços e moças faz com que Deus não seja louvado. Quer louvar a Deus? Santidade, submissão, serviço. Outro aspecto relacionado aí a Deus sendo louvado na família é a área da dependência. Deus quer que os jovens sejam mais dependentes. Muitos jovens não sabem, moços e moças não sabem o que é dependência. Eles não sabem depender de Deus relacionado ao seu futuro. Acham que o futuro vai ser garantido pela excelência acadêmica que eles vão ter. Então, se eu for brilhante no meu ensino médio ou na minha universidade, o meu trabalho, minha vida profissional está resolvida. Isso é falta de dependência. Então se você nasceu debaixo de um lar abençoado no sentido financeiro, então está tudo resolvido na sua vida. Isso é falta de dependência. Você não deve depender do seu intelecto. Você não deve depender da sua condição social.
você não deve depender de nada que não seja Deus. Os seus pais foram dados a você de forma momentânea. Há filhos que pensam assim, olha, tudo vai dar certo porque os meus pais vão fazer tal coisa. Não, o texto bíblico fala, só Deus é elevado acima de todas as coisas, só Ele. Moças, rapazes, muitos não têm dependência na vida sentimental, não sabem esperar em Deus, se desesperam. O que vai acontecer comigo, pastor? Eu já tenho 19 anos e ainda não namoro. Pastor, o que vai acontecer comigo? Eu já tenho 21 anos, vou ficar para titia porque todo mundo está namorando, eu não namoro. Outros casam e falam, pastor, o que eu faço? Porque eu já tenho 24 anos e não tenho filhos. E entram nesse ciclo, nessas maluquices que o mundo imprime, e esses jovens param de ser dependentes. Eles correm atrás das coisas como se dependessem deles. O futuro está nas minhas mãos. Afinal de contas, Deus ajuda quem cedo madruga, não é o ditado que diz? Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus dá aos seus enquanto dormem. Aliás, a Bíblia diz que é inútil levantar cedo e dormir tarde, porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Deus quer que você, moço e moça, sejam pessoas dependentes. Tá aí. Na família, Deus será louvado se você, jovem, aplicar essas 4 áreas na sua vida. Semana que vem, nós vamos olhar aí o aspecto dos idosos. Semana passada eu falei algumas coisas, mas eu quero mencionar aqui também algumas áreas onde os idosos e adultos devem glorificar a Deus. Como é que um idoso glorifica a Deus no meio dos seus afazeres? Se os jovens, essas 4 áreas existem, na vida do idoso, nós queremos mencionar também. Venha estudar conosco. Nós estamos caminhando rapidamente para o final do livro de Salmos. E você vai ficar surpreso como os idosos podem ainda dar tanto no trabalho do Senhor. Como é importante na família e na igreja a presença de idosos. O mundo tem colocado os idosos de escanteio. O mundo tem ensinado aos jovens a não ouvir os idosos dizendo, olha, eles são de outra época, eles não têm nada a contribuir. Venha ver, venha ouvir, venha aprender o que Deus espera que os idosos façam, porque a palavra de Deus tem orientação para moços, moças, homens, mulheres, idosos e crianças. E se você aplicar o que a Bíblia ensina, Deus será louvado por sua vida. Mas eu tenho que parar aqui por causa do nosso horário. Deus abençoe você, um excelente final de noite. Quero terminar com uma oração e depois alguns avisos importantes. Vamos orar. Pai, nós queremos realmente usar a sua palavra como alimento sólido. Nós precisamos de todo o coração abraçar as verdades. Eu sei que há muitos jovens que estão participando ou vão ouvir depois. Livra o Senhor, porque Satanás tem atacado, bombardeado essa fase da vida para que eles naufraguem, para que eles se desviem, para que eles vivam uma vida sem significado. E tem sido difícil para os jovens na igreja encontrarem direção, mas a sua palavra, e somente a sua palavra e a sua pessoa podem dar a eles o que eles tanto precisam. Levanta-os na sua graça, faça com que eles fiquem em pé no mundo caído. Faça, Senhor, com que eles andem submissos num mundo arrogante. Faça com que eles trabalhem para Ti num mundo que quer ser servido. Que eles dependam do Senhor. Que eles façam a parte deles, mas que eles dependam do Senhor. O futuro está nas Tuas mãos. A vida deles não será garantida pela riqueza. A vida deles não será garantida pelos diplomas. A vida deles vai ter significado se eles viverem aos Teus pés. Que eles exalem o bom perfume de Cristo, que eles vivam vidas honrosas, honradas. E que o mundo se admire e glorifique ao Senhor e o Seu nome seja louvado, porque o Seu nome é acima de todas as coisas. Que os jovens entendam o poder que eles têm de mostrar ao mundo a glória, que eles dominem a si mesmos, que eles vençam o pecado e que a igreja desfrute da bênção que é ter jovens.
Que quando estudarmos a Tua palavra relacionada aos idosos, que o Senhor nos mostre a beleza que é, a glória que é ter idosos numa igreja, numa família. Fala conosco, Senhor, nos abençoa, usa a Sua palavra para nos alimentar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, nós estamos terminando aqui